O polvo de anéis azuis. Um assassino minúsculo, do tamanho de uma bola de golfe, pesando cerca de 10 a 100 gramas e medindo até 20 centímetros de comprimento. Isso, incluindo seus 8 tentáculos, cada um com uma dupla fila de ventosas. Essas ventosas ajudam esse pequeno molusco a se fixar nas rochas. Seus grandes olhos fornecem uma boa visão a cores, ajudando na caça às presas. Debaixo do seu corpo está localizado um bico afiado, feito para perfurar sua comida. Essa espécie de boca está ligada às glândulas salivares por um canal. A saliva é venenosa e provém de 2 grandes glândulas como o seu cérebro. Este pequeno polvo tem uma gama de cores do amarelo ao vermelho acastanhado, com marcas azuis redondas, em formas de anel. Esses anéis mudam para um tom de azul mais brilhante e incandescente quando o animal se sente ameaçado. E isso significa que o perigo está próximo. Olá, eu sou o Daniel. E eu sou o Danielson. E eu sou o Emmanuel. E eu sou o Cid. E hoje vamos falar sobre Hapaloclana, ou o polvo de anéis azuis. Então já deixe o seu fascinante like no vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro desse universo de curiosidades, mistérios e descobertas. O nascimento. Quando nascem, são do tamanho de uma ervilha. Isso significa que medem aproximadamente 0,5 centímetros de diâmetro. As crias passam as primeiras semanas de vida como o plâncton do oceano, derivando à superfície. Depois de ganharem peso, eles se separam e descem ao fundo do mar, onde fazem sua primeira caçada e encontram um abrigo para chamar de lar. Ali, eles vão atingindo a maturidade e no ano seguinte, com menos de 1 ano de idade, estarão prontos para acasalar. Nome científico. Existem 6 espécies de Hapaloclana, sendo pesquisadas, e 4 espécies já confirmadas, são elas: polvo de anéis azuis, Hapaloclana lunulata, polvo de anéis azuis do sul, ou polvo de anéis azuis menor, Hapaloclana maculata, polvo de linha azul, Hapaloclana fuscata, e por último, Hapaloclana neostrashi. eles são da ordem Octópodes e pertencem à família Octopodidae, que conta com mais de 200 membros. Entre eles estão Palladone octopus, do Antártico e também o polvo gigante do Pacífico, Enteroctopus dolphini, que pode atingir 5 metros de envergadura. Os polvos pertencem ao grupo Cefalopoda, os quais têm a cabeça apegada aos membros. Nesse grupo também estão incluídos os chocos e as lulas. Habitat. O polvo de anéis azuis é encontrado nos oceanos Índico e Pacífico, do Japão à Austrália, numa profundidade de até 30 metros, em recifes de coral e poças de marés. Um recife de coral é um ecossistema subaquático. Na minha opinião, é como se fosse a floresta do mar, ou um bairro nobre. Ele é caracterizado por corais construtores de recifes. Os recifes são formados por colônias de pólipos de coral, unidos por carbonato de cálcio. A maioria dos recifes de coral são construídos a partir de corais pedregosos, cujos pólipos se juntam em grupos. Uma poça de maré, ou piscina de rocha, é uma piscina rasa de água do mar, que se forma na costa rochosa entre marés. Muitos habitats de poças de maré abrigam animais especialmente adaptáveis, como estrelas do mar, anêmonas do mar, esponjas do mar, e o nosso fascinante polvo de anéis azuis. Para se abrigar, ele passa a maior parte do tempo escondido em fendas, e também nas aberturas das rochas, enquanto exibem padrões de camuflagem. Como todos os polvos, eles podem mudar de forma, se espremendo e cabendo em esconderijos quase tão pequenos como uma íris. Isso o dá vantagem na hora de fugir de predadores. Essas habilidades são graças a seu corpo invertebrado, ou seja, eles não possuem uma coluna vertebral. Com seus 8 tentáculos, esse polvo pode empilhar pedras na entrada de seu covil, para aumentar sua segurança. Comportamento. Durante o dia, o polvo dá pequenos passeios pelo recife em meio aos corais no fundo do mar e em lugares rasos bem próximos às praias. Por isso há o perigo de alguém acabar encostando ou pisando neles. Algumas das vezes,
Seu passeio é rastejando e outras nadando rapidamente e expelindo água através de seu sifão em um tipo de propulsão a jato. O sifão, ou hipônomo, é o órgão usado pelos cefalópodes para expelir a água. Esse órgão se desenvolveu através do pé do ancestral molusco. Na maioria dos cefalópodes, como polvos, lulas e chocos, o hipônomo é um tubo muscular. A propulsão a jato é a propulsão de um objeto em uma direção oposta. Pela terceira lei de Newton, o corpo em movimento é impulsionado na direção oposta ao jato. Um exemplo disso são os motores de aeronaves. Alimentação. Os polvos de anéis azuis têm grande abundância de comida, devido à diversa natureza de sua dieta, que inclui pequenos peixes feridos, caranguejos eremitas e camarões. Eles geralmente caçam à noite, espalhando o veneno na água em volta da presa para imobilizá-la ou agarrando. Com a presa praticamente morta, ele usa seu poderoso bico que mais parece uma tesoura para quebrar a concha ou o casco do animal. Assim, sua saliva venenosa já entra em contato com a pele da vítima, paralisando músculos respiratórios. Com a presa praticamente morta, ele come sua carne, e os lugares onde seu bico não consegue chegar são digeridos pela saliva antes de serem sugados. Esses polvos são também canibais. Eles comem indivíduos da própria espécie. No entanto, eles se consomem apenas quando há uma briga por território, e não por falta de comida. Predadores. Os predadores do polvo de anéis azuis incluem baleias, enguias e pássaros, que podem alcançá-los rapidamente durante uma perseguição. Porém, esses predadores podem também se tornar presas, se levarem uma mordida. Com isso, o polvo tem a opção de se alimentar ou nadar para longe dali. Veneno. Apesar de seu pequeno tamanho, o polvo de anéis azuis carrega um veneno muito poderoso, capaz de matar 26 adultos em minutos. As vítimas, muitas das vezes, nem percebem que foram mordidas, até notarem sua respiração começar a falhar e sentirem seu corpo se paralisando. Isso, porque a mordida desse animal é indolor. Quando mordido por esse molusco, seu corpo entra em contato com a tetrodotoxina, estamina, triptamina, octopamina, taurina, acetilcolina e a dopamina. Venenos tão poderosos que os próprios canais de sódio do polvo são adaptados para serem resistentes a eles. Os efeitos no corpo humano começam com náusea, parada respiratória, insuficiência cardíaca, paralisia grave e às vezes total, cegueira, e se não tratado, levará à morte em poucos minutos. Esse envenenamento resulta em vítimas totalmente conscientes de seus arredores, porém incapazes de se mover, e assim não conseguem pedir por ajuda ou indicar sofrimento. As crianças correm o risco de vir a óbito mais rápido por causa de seu pequeno corpo, o que faz com que o veneno consiga atingir todas as áreas com mais velocidade. O contato direto com esse molusco é necessário para ser envenenado. Tratamento. Mesmo ainda sem um antídoto, já temos outro meio de salvação. O primeiro socorro a se prestar à vítima é a pressão sobre a ferida e a respiração artificial, até a chegada ao hospital. Como o veneno mata principalmente por paralisia, a vítima pode ser salva se a respiração artificial for iniciada e mantida, antes do desenvolvimento de cianose e hipotensão acentuadas. O tratamento hospitalar que poderá salvar a vida desse paciente envolve colocá-lo em um ventilador até que essa toxina seja removida pelo organismo, através da urina da vítima. As vítimas que sobrevivem às primeiras 24 horas, geralmente se recuperam completamente. A ventilação artificial, também conhecida como respiração artificial, é um meio de auxiliar ou estimular a respiração. Isso significa que é feito para fornecer o ar manualmente para uma pessoa que parou ou não está conseguindo fazer o devido esforço para respirar. Ou pode ser ventilação mecânica, envolvendo um ventilador mecânico para mover o ar para fora dos pulmões, quando uma pessoa é incapaz de respirar por conta própria. Acasalamento. A massa corporal de um polvo macho é o que mais atrai uma fêmea. Isso significa que elas preferem polvos maiores. Já os machos não mostram nenhuma preferência feminina. No momento do acasalamento, um polvo segura o manto do outro polvo enquanto coloca repetidas vezes na cavidade desse manto um braço modificado.
Esse braço é na verdade seu órgão íntimo e se chama ectocótilo. O polvo usa esse órgão para a transferência de espermatóforos, ou simplesmente pode arrancá-lo e apresentá-lo ao seu parceiro, se o outro polvo já acasalou anteriormente e já tem pacotes de esperma o suficiente. O animal em montagem sai sem precisar usar a brutalidade, mas ao contrário, em algumas das vezes, uma fêmea precisa tirar um macho entusiasmado de cima de si. Um polvo atacará, com o intuito de acasalar qualquer indivíduo da espécie, seja ele macho ou fêmea, mas as interações entre dois machos tendem a ser mais curtas e terminam com o polvo em montagem retirando seu ectocótilo, sem inserir esperma. Os machos morrem em alguns dias ou semanas depois do acasalamento. Já as fêmeas, após esse acasalamento, no outono depositam uma única ninhada, com cerca de 50 ovos. Esses ovos serão incubados debaixo dos braços da fêmea, e ela irá carregá-los por onde for. Ela não irá cuidar de si própria, inclusive, deixando de se alimentar durante 6 meses. Esse comportamento nos polvos, inclusive contando com o fato de se automutilar até o fim da vida, lembra a depressão em humanos. E então, próximo à eclosão dos ovos, essa fêmea irá morrer, assim deixando os filhotes, órfãos de pai e mãe, cada um por sua própria conta. Curiosidades fascinantes. Atualmente, as informações da população do polvo de anéis azuis estão listadas como desconhecidas. Mas, fragmentação de habitat, degradação, pesca excessiva, perturbação humana e coleção de espécies para o comércio são ameaças aos números da população. Esses polvos ajudam no equilíbrio da teia alimentar e futuramente sua tetrodotoxina pode produzir novas descobertas medicinais. A cada ano, várias pessoas são mordidas. Há alguns anos atrás, uma americana que fazia um intercâmbio em Bali, na Indonésia, sem saber do perigo, acabou segurando 2 polvos da espécie nas mãos, enquanto tentava alimentá-los. Mais tarde, ao saber do risco que correu, ela ligou para o pai chorando. A sorte é que os animaizinhos não se sentiram ameaçados enquanto estavam nas mãos dela. Outro caso foi o de uma garotinha que, enquanto passeava pela praia, recolheu algumas conchas e, ao chegar em casa, enquanto as lavava, chamou por seu pai para lhe mostrar uma coisa. A coisa que ela se referia era um polvo de anéis azuis entre meio às conchas. Mas, felizmente para a garotinha e infelizmente para o polvo, ele já estava morto, o que provavelmente aconteceu enquanto ficou muito tempo fora da água. As fêmeas dessa espécie costumam ser um pouco maiores que os machos. Eles são considerados uma das espécies de polvo mais agressivas e comprovam também altos níveis de inteligência e capacidade de adaptação ao ambiente. Acredita-se que o saco de tinta que eles possuem faz parte de uma evolução, juntamente com seu veneno, que parece ter ficado mais poderoso à medida do tempo. Na cultura popular. No filme de James Bond. de 1983, Octopussy. o polvo de anéis azuis é o símbolo da ordem de bandidos e contrabandistas, aparecendo em um tanque de aquário, em mantos de seda, e como uma tatuagem em mulheres da ordem. Também apresentado no livro Star of Fear, de Michael Crichton. onde uma organização criminosa terrorista utiliza o veneno do animal como uma arma favorita do crime. A Adventure Zone. Apresentou um polvo de anéis azuis em sua série Petals to the Metal. para os aborígenes Yonua. do norte da Austrália. O polvo de anéis azuis é sagrado e considerado a forma terrestre das estrelas da constelação dos Pleiades, que controlam a saúde e a fertilidade do ambiente. Para eles, os anéis azuis incandescentes desse polvo são as próprias estrelas, resplandecendo no seu corpo. Muito obrigado por nos assistir. Haverá conteúdo toda semana. Comente o que achou do vídeo. Ajude o nosso trabalho, deixando o like e inscrevendo no canal. Valeu! Ang assassino mensculo due to manho di uma bola di golf lindo pomperagoso considerado
dos povos mais agressivos do oceano. Es vitamis Q, so more das more mempucos menudo say no attended as urgent men. Orfo di pai me solitrio, more trees logo, abso actus salamendo.